Muito bem, pessoal do canal, vamos para mais um vídeo aqui no canal do Pastor Alex. Mas antes de nós começarmos esse vídeo, eu queria pedir aquilo que todos nós já pedimos e você já sabe de cor. Deixa um like, se inscreve, compartilha, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente. Esse vídeo é um vídeo para todo mundo que quer ser líder, quem quer promoção no trabalho, quem quer crescer, mudar de cargo, quem quer crescer no chamado espiritual. Esse vídeo é batata, você não pode perder. Manda esse vídeo para todo mundo, porque ele tá top e ele vai ajudar muita gente. Então, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos pro vídeo. O assunto de hoje é por que eu não sou o líder. Olha aí, este assunto vai render, hein? Por que eu não sou o líder? Esta pergunta, por mais que muitas vezes ela não venha à tona, ela está presente na cabeça de muitas pessoas que estão buscando uma posição, buscando se afirmar em uma posição dentro da igreja, dentro de uma empresa, dentro de algum lugar, onde há um plano de carreira, podemos chamar, ou de elevação, onde as pessoas crescem. Essa pergunta, ela passa muitas vezes pela cabeça de muitas pessoas. E hoje, à luz da Bíblia, como sempre, nós estamos aqui não para acusar o dedo para ninguém, mas para falar à luz, ao entendimento da Bíblia, por que isso acontece. E aí, tá comigo? Vamos nessa! Eu queria começar então esse assunto lendo um trecho da Bíblia que está lá no livro de Êxodo 4:10. Acompanha comigo aí. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem ontem, nem anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Olha aí que relato interessante que Moisés está falando. Essa narrativa, ela se passa lá quando Deus procura Moisés para chamar e dizer: olha, Moisés, eu quero que você seja o líder do povo de Israel, o líder que vai tirar o povo do Egito. E diante de muitas desculpas ou diante de muitas verdades que Moisés está falando para Deus, ele diz: olha, Senhor, eu não tenho muita eloquência, eu não sei falar bem. Então, para ser um líder, como eu vou ser um líder frente ao povo? Como eu vou ser um representante se eu tenho debilidades, essas debilidades? E Deus, de antemão, ele diz: olha, Moisés, eu vou resolver esse caso porque alguém vai falar por você. Seu irmão Arão, ele vai falar por você. Mas veja, eu trouxe esse texto para que nós podemos pensar. Porque tudo parte deste princípio. Muitas vezes nós encontramos pessoas que estão no cargo de liderança que não têm tanta expertise, ou não têm tanta eloquência, ou é pesado no falar, ou é pesado no tratar, ou é isso, ou aquilo outro, porque são homens, são pessoas, são mulheres, são pessoas que têm debilidades. Se é ser humano, tem fraqueza. Se é ser humano, tem algum ponto fraco lá. Então, quando essas pessoas elas estão num cargo de liderança, seja na igreja, seja em qualquer lugar, algum ponto vai aparecer, um ponto frágil, uma fraqueza vai aparecer nessa questão. E isso, muitas vezes, é uma prerrogativa para que os liderados ou as pessoas que estão abaixo daquela posição ou até não estão naquele cargo almejado, elas digam assim: olha, poxa, eu tenho muito mais eloquência, eu tenho muito mais expertise, eu tenho muito mais direito de estar naquele lugar do que aquela pessoa. Aquela pessoa não é uma pessoa, um líder tão hábil como eu estaria ali no lugar daquela pessoa. Veja que Moisés está dizendo isso já pensando em que lá na frente ele poderia ter problemas porque ele era uma pessoa que tinha fraquezas e debilidades. Mas veja a resposta de dar continuação do texto. Deus diz assim: Moisés, sim, tudo bem, eu conheço essas suas fraquezas, essas suas debilidades, mas mesmo assim eu escolhi você. E para este caso, eu vou estar resolvendo, vou colocar uma pessoa que vai estar aí falando para você, seu irmão. Veja que coisa interessante. Então, a fraqueza, já anota aí, não desabilita o líder para o cargo. Anota aí, meu amigo, essa chave, porque isso aí é forte. A fraqueza, ela não desabilita a pessoa para a posição, para o cargo.
Então, se a fraqueza não desabilita o líder para o cargo, por que ali está ele e não eu, que talvez tenha muito mais eloquência ou tenha muito mais habilidades do que aquela pessoa que está ali naquele local? Ora, querido, a Bíblia, ela nos traz muitas referências que as autoridades, elas estão ali por algum motivo, porque Deus permitiu. Neste caso que nós estamos pensando, o primeiro texto que nós estamos examinando, Deus, ele escolhe Moisés por algo que ele vê dentro de Moisés. Enquanto as pessoas estavam olhando os estereótipos, ou as qualidades, ou as fraquezas, ou todas as outras coisas, Deus está olhando algo lá dentro, Deus está olhando algo dentro de você que diz, olha, ali me serve para esta situação, para aquele cargo, para aquele lugar, e cada um no seu tempo. Então, Deus, ele, por mais pessoas eloquentes, por mais pessoas que tinham um falar, o próprio Arão tinha um falar, uma desenvoltura melhor no falar, porque ele era o representante de Moisés, mas ele não foi escolhido por Deus. Deus se manteve na escolha daquele líder. Olha o primeiro ponto aí. Então, a classificação não é pela tamanha capacitação, mas pelo aquilo que Deus decidiu fazer, Deus decidiu colocar. Vamos dar mais uma olhada em um texto que eu separei para que a gente possa enriquecer este assunto. Está lá no livro de Números 12. Números 12, 1. Vamos lá? E falaram Miriam e Arão a Moisés por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita como sua esposa. No 2 diz assim, e disse porventura, falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Mais uma fraqueza do líder. Moisés, ele tinha uma esposa, e a esposa, ela não pertencia ao ciclo, né, do povo de Israel. Aquela mulher, ela não era hebreia, e Moisés tinha aquela mulher como esposa, mas foi numa época de exílio, ele constituiu família, e o Senhor, quando o chamou, já sabia que ele tinha aquela família, então permaneceu-se a mulher, ele não ia separar da sua família, porque o Senhor chamou. Então já anota aí, Deus te chamou já te conhecendo, entendeu? Então a mesma coisa que ele fez com Moisés, já conhecia Moisés. Então ele disse, olha, Moisés, eu sei que você tem mulher, eu sei que você tem filho. Então os próprios irmãos de Moisés, eles não aceitaram isso. E isso se tornou uma fraqueza para Moisés. Mas olha que interessante. Quando eles falam isso, então Moisés não é capacitado, porque com essa mulher, como é que um homem que representa a Deus está com uma mulher que não é do nosso povo? Mas aí o desenrolar do texto diz que Deus ouviu. Chamou eles todos para uma conversa a Deus, e nessa conversa Miriam ficou com lepra e teve que ficar afastada do ciclo do povo de Israel por um tempo, até que ela houvesse o arrependimento. Então veja que situação. Primeiro nós encontramos um líder que diz que não sabe falar, que não tem muita eloquência, mas era escolhido de Deus. Agora lá na frente nós encontramos também uma fraqueza que o povo entendia que era. A família de Moisés, ela não era do povo de Deus, e mesmo assim ele continuava sendo escolhido de Deus. E aí há um princípio de rebelião. Olha, Deus fala também comigo. E na verdade nós vimos que não era bem assim. Deus, ele se chateou e ele trouxe um pesar, um jugo sobre aquela situação, porque houve ali um princípio de rebeldia. Olha aí, anota aí, foge dos princípios de rebeldia, foge de contestar aquilo que Deus já estabeleceu, porque Deus é justo juiz, perfeito, exato. Não dá para contestar nem discutir com aquele que tudo criou e sempre está certo. O próximo texto que nós vamos ler está lá no livro de Lucas 22, 54. Vamos lá? Então prenderam e levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, puseram os olhos nele e disse, este também estava com ele, porém o negou, dizendo, mulher, não o conheço. Nós saímos de Moisés e encontramos outro líder. Estamos falando de outro líder agora. Estamos falando do líder Pedro, apóstolo, que estava seguindo Jesus. E no momento que Jesus é preso, é levado para tudo aquilo que nós conhecemos, a crucificação, ele está preso na casa do sumo sacerdote, e Pedro está lá de fora. Se assentam para ver o resultado de tudo aquilo. E como a prisão foi agressiva, os soldados vieram, então Pedro está lá sentado lá de fora, ali para aguardar. Alguém reconheceu Pedro e disse assim, Pedro, olha, este aí também é discípulo dele, andava com ele. E o que Pedro fala? Pedro diz, não, eu não conheço.
não conheço esse. A gente está falando que não conhece o Filho de Deus. O Filho de Deus. Entenda, queridos, por que nós trazemos esse também trecho à tona? Entenda. Mais alguns trechos à frente, mais um caminhar à frente, nós vamos encontrar Jesus chamando Pedro, depois que Jesus ressuscita, e dizendo: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Né? Alguns trechos antes nós encontramos o Senhor dizendo: Pedro, não foi homem que te revelou que eu sou filho de Deus, então sobre ti está a chave da igreja. Estamos falando de um homem, Pedro, que quando ele vai pregar, quando Jesus é ascendido aos céus, ele vai pregar e lá ali 3.000 pessoas se convertem. Mas imagina se as pessoas lá à frente, os líderes dizem assim: olha, eu não posso aceitar de você, porque você foi aquele que negou Jesus na hora que ele estava sendo preso. Imagina. Então Pedro é conhecido, existem vários estudos sobre os apóstolos, e um dos estudos que eu acho interessante é sobre Pedro, que ele é um líder muito afoito, ele era, no processo de formação dele, ele estava sempre ali, ele era proativo para tudo, e ele sempre estava ali, mas foi aquele que Deus escolheu, esse aí eu escolho como líder. Então, mais uma vez, as fraquezas, as debilidades de Pedro não o incapacitou para ser líder da igreja. Não o incapacitou. As pessoas entendiam que não eram as debilidades, as fraquezas de Pedro, mas era o chamado de Deus que estava sobre a vida de Pedro. Olha que interessante. Mais um trecho, eu já estou terminando, mas me permita ler mais um trecho muito interessante para esse nosso assunto. Romanos 13:2 diz assim, acompanhe comigo. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Veja que situação. A Bíblia diz que quem resiste à autoridade está resistindo àquilo que Deus permitiu que fosse autoridade. Então, se a pessoa ela contesta, ou ela indaga, ou ela quer tirar, tomar, mudar aquilo que foi dado por Deus, a Bíblia diz que a pessoa está resistindo a próprio Deus e trará sobre si mesmo condenação. O que nós vemos hoje é as pessoas, elas, por tudo isso que nós já falamos, pelas fraquezas, por achar a incapacidade ou incapacitação naquele líder, elas querem se colocar no lugar daquele líder, de forma de que eu tenho mais autoridade, eu tenho mais eloquência, eu tenho mais condição de estar ali. Mas, querido, eu queria dizer para você que não é dessa forma. É Deus que chamou, Deus que permitiu, Deus o capacitou, Deus coloca, Deus tira. A Bíblia diz em vários trechos que não há nada, do homem não é dado se nada que for permitido por Deus. Então, se o homem chegou àquele lugar ali, é porque Deus então viu ali algo que vai colaborar para o seu reino. E qual é o papel daqueles que querem uma posição, querem chegar até o lugar? Olha, a Bíblia diz que se o homem almeja o episcopato, ou almeja os cargos ministeriais, boa coisa ele faz, só que há responsabilidades e há um processo, um tempo. Então o que eu vejo nos dias de hoje são as pessoas que têm corrido desse tempo, desse processo. Se você é uma pessoa que teve ou tem esse pensamento, se você acha que você é mais capaz do que o seu líder, do que aquela pessoa que ela está, então, querido, olha, não alimenta isso. Se você não consegue vencer isso, entender que Deus colocou aquela pessoa no local e você está ali para colaborar com este ministério, então você saia desse ministério de uma forma digna. Experimente orar a Deus e pedir que Deus te coloque na posição que você quer, já que você acha que o tempo está errado. Vamos ser que podemos dizer dessa forma. Então veja que o interessante é que as posições são permissão de Deus. Se você está no lugar e você tem chamado, e você, uma hora Deus vai entender que você está pronto para isso. Uma hora Deus vai entender que você está pronto para assumir, pronto para liderar. Enquanto isso não acontece, querido, seja aquilo que Deus te permitiu para ser, auxilie, ajude, faça crescer. Se você é um liderado, se você está dentro de uma empresa, se está dentro de uma igreja, ajude o seu líder. Faça como Josué, faça como os grandes
líderes, como tiveram pessoas que estavam ali. Veja que Moisés, nós começamos o texto falando de Moisés, agora estamos voltando. Moisés, ele foi o líder e foi contestado por algumas vezes, mas Deus o justificou. Mas depois, lá na frente, nós vamos encontrar, quando encerra o ministério de Moisés, Josué, que era o liderado, assumindo o ministério, porque foi aquele que estava ali ajudando o tempo todo Moisés, lado a lado, isso. Então é assim que Deus espera que os seus filhos herdem as posições que eles almejam e foram chamados para tal. Há um tempo para todas as coisas, há um tempo para tudo se cumprir na vida. O problema é que as pessoas muitas vezes estão acelerando o tempo, achando que o tempo de Deus está perdido, ou que o relógio está quebrado, e não está, querido. Deus sabe o momento e a hora para todo mundo. A dignidade de uma liderança, de um liderado, é cada um ser enviado no seu tempo. Então, se você é um que está dentro de uma igreja, está dentro de uma empresa, e você vê que aquele líder ele é não tão hábil quanto você é em algumas questões, em algumas áreas, deixa eu te dizer, Deus permitiu que aquele líder estivesse ali. E uma hora ele vai permitir que você seja também um líder para ser melhor do que este seu líder em algumas áreas, e também você vai ser pior do que ele em outras. Mas tudo no tempo e na decência de Deus. Não fuja do tempo de Deus. Se você tem esse pensamento dentro de você, ponha para fora. Chame o seu líder, converse, coloque isso para fora de você, porque assim, as incapacidades, as fraquezas não desabilitam o líder para o cargo. Valeu? Chegamos a mais um final de vídeo e eu espero que esse conteúdo ele tenha ajudado você, tenha esclarecido muitas coisas à luz da Bíblia, que é a nossa temática aqui desse canal, né? Um dos meus canais, o segundo canal do Pastor Alex. Vamos dizer assim, pessoal, no meu antigo canal, o canal do Pastor Alex, lá onde eu estou tratando mais de música, Pastor Alex Oficial, nós temos 45 mil inscritos, e aqui muitas pessoas estão assistindo o vídeo, mas não estão se inscrevendo. Então se inscreve no canal do Pastor Alex, dá uma moral aí, se inscreve no canal, compartilha, dá um like, porque só assim nós vamos levar esse conteúdo para muito mais pessoas, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo!